Olá meus alunos, vocês estão bem? Espero que vocês e seus familiares estejam bem também. Hoje nós vamos começar a falar do gênero reportagem e vamos entender o que é esse gênero, quais são suas características e como diferenciar uma notícia de uma reportagem. A reportagem é um gênero do meio jornalístico midiático. Isso quer dizer que ela é publicada em revistas ou jornais, sejam impressos ou online. Mas afinal de contas, qual é a definição de uma reportagem? A reportagem é um gênero jornalístico que consiste no levantamento de assuntos para contar uma história verdadeira, expor uma situação ou interpretar fatos. O repórter ele pode colocar dentro da reportagem diversas coisas, desde depoimentos, entrevistas, dados estatísticos e até mesmo gráficos. Outra característica de uma boa reportagem é que geralmente ela traz os vários lados de uma questão, tanto o lado a favor como o contra. Vamos pegar, por exemplo, uma greve de ônibus, uma greve de rodoviários. Uma reportagem, ela não só vai mostrar o lado dos cobradores e motoristas que estão em greve, ou seja, não só vai apresentar seus motivos, será que é uma reivindicação de salários, será que é uma reivindicação por melhores condições de trabalho, mas ela também vai mostrar o lado do passageiro que está sofrendo, não consegue, por exemplo, ir a escolas ou ao seu próprio trabalho, mas também vai mostrar o lado do dono das empresas, que por que eles não conseguem, quais são os custos de se manter uma frota de ônibus, né? Ela pode mostrar também o valor do preço do diesel, enfim, trazer várias informações e trazer a boa reportagem, ela sempre mostra os diversos personagens que estão envolvidos naquele fato. Mas afinal de contas, qual é a diferença entre uma notícia e uma reportagem? Eu vou destacar 3 aspectos. No primeiro deles, em relação ao próprio tamanho do texto. Uma notícia ela é um texto geralmente curto, porque ela sai todos os dias. Então não há intenção do repórter em cansar o seu leitor. No caso da reportagem, ela é um texto mais extenso, ela não sai sempre. Então uma reportagem pode muitas vezes ocupar várias páginas de um jornal. A segunda diferença é que como a notícia ela sai diariamente, então o jornalista ele vai se atentar aos aspectos daquele momento. Já a reportagem, ela pode não só apresentar os fatos que estão acontecendo naquele momento, como ela pode recorrer ao passado e ao futuro. Vamos pegar o mesmo exemplo que eu dei anteriormente da greve de rodoviários. O que é que pode acontecer? Ele pode falar se, dentro da reportagem, ele pode abordar se já existiram outras greves e se, no caso, as demandas daquela categoria, salários, melhores condições de trabalho, foram atendidas antes ou não. Ela pode falar, por exemplo, do preço do diesel, como era antes e como é atualmente. Ela pode também projetar aquele fato para o futuro, ou seja, a reportagem pode, por exemplo, abordar que se essa greve continuar daqui a tantos dias, como será que vai acontecer? Como será que o cidadão vai se comportar daqui a vários dias, né? Como isso pode afetar a economia? Então, há vários aspectos que podem ser abordados dentro de uma reportagem. E o terceiro e último aspecto que eu destaco é o que eu já disse antes. A reportagem sempre vai tentar ouvir todos os lados da questão. Então, as pessoas envolvidas naquele fato com certeza terão sua voz representada, terão sua voz representada naquela reportagem. E sobre as características, como é que a gente identifica visualmente um texto? Lembrando que a gente ainda está falando das diferenças entre notícia e reportagem. A reportagem ela é um texto muito variado, né? Ela pode ter diversos formatos, mas eu destaco algumas características que são, vamos dizer assim, unânimes em todos os textos. Toda reportagem tem um título, que geralmente vem no topo do texto e traz os verbos no presente. Os verbos no presente para dar um caráter de atualidade àquela reportagem. Abaixo do título você geralmente tem um subtítulo. A função do subtítulo é nada mais nada menos do que confirmar a atenção. Se o título chama a atenção do leitor, o subtítulo confirma que o leitor deve ler aquilo, que aquele conteúdo é de interesse daquele leitor. Então, se o título é chamativo, no subtítulo ele traz algumas informações para que você tenha certeza de que aquele conteúdo é o que você quer ler. Logo abaixo você tem
o que a gente chama de resumo da notícia, resumo da reportagem ou lead, que é o primeiro parágrafo do texto, onde geralmente o jornalista vai apresentar, responder aquelas perguntas básicas que também aparecem numa notícia. Quem são os atores envolvidos naquela notícia, naquele fato, onde ele acontece, quando ele acontece, como ele acontece, por que ele acontece e o que está acontecendo. Aí em seguida você tem o corpo do texto. O que é o corpo do texto? Todo o resto da reportagem. Lembrando que dentro da reportagem o corpo do texto também vai envolver aí os dados estatísticos, as entrevistas e também os gráficos. E por último, o que a gente chama de ideia síntese, ou no caso, o último parágrafo do texto, onde geralmente o jornalista procura resumir de forma sucinta o que foi dito acima e muitas vezes apresentar o ponto de vista dele e, no caso, o ponto de vista também daquele jornal. É importante destacar que a reportagem, diferente da notícia, que é um texto geralmente mais objetivo, onde o jornalista tenta mascarar a sua opinião, no caso da reportagem não. Muitas vezes o repórter, é um texto mais subjetivo, logo ele acaba colocando o ponto de vista dele dentro daquele assunto, dentro daquela temática. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Na descrição desse vídeo tem um pequeno exercício para aprofundar nos seus estudos. Logo, leiam, respondam e me enviem por e-mail ou por WhatsApp, ambos estão na descrição do vídeo. Eu vejo vocês na próxima aula. Bons estudos!